Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, eu já tenho duas dicas para você que vão facilitar e muito o preparo dos seus próximos churrascos. Bom, deixa eu começar então com a primeira dica. Eu acho que é a mais importante, pelo menos para mim foi a mais importante dica que eu recebi sobre churrasco, que é sobre o ponto da carne. Cada pessoa gosta da carne de um jeito. Tem gente que gosta sangrando, tem gente que gosta de comer um pedaço de carvão. Daí depende do gosto da pessoa. Só que é a tarefa do churrasqueiro servir a carne nos pontos ideais para cada um dos seus convidados. É obrigação, vírgula. Tem gente que serve a carne e o convidado que se lasque. Mas enfim, você precisa saber como testar o ponto da sua carne para tirar no ponto ideal de acordo com o seu gosto ou o gosto da pessoa que você vai servir. Tudo que você precisa para saber o ponto do seu churrasco está aqui, ó, na palma da sua mão. Como assim, ó? Muito simples, olha só, você vai juntar com o seu polegar um dos outros dedos da sua mão. Por exemplo, com o dedo indicador você vai juntar e vai fazer esse sinal aqui com a sua mão. Daí aqui nessa parte do músculo aqui do seu polegar, você vai tocar, você vai pressionar e você vai ver que há uma rigidez, há uma dureza ou uma maciez, como você preferir chamar. Mas enfim, aqui tem uma certa rigidez, uma certa resistência do músculo, tá ok? Então, quando você fizer essa pressão aqui, na carne também existe esse ponto. Quando você junta o polegar aqui com o seu indicador, essa rigidez aqui é da carne mal passada, a carne que está selada por fora, mas por dentro ainda está sangrando. Quando você junta o dedo médio com o seu polegar, fica um pouquinho mais rígido aqui. Você vai ver que a dureza aumenta no músculo da sua mão. Quando a carne do seu churrasco está assim, com essa rigidez, ela está ao ponto. Ou seja, tem suculência, mas não está aquele vermelho gritante dentro da carne. Ela já está no que as pessoas costumam chamar de ponto ideal. Daí é muito pessoal, não vamos entrar nessa discussão. Quando você juntar o dedo anelar com o seu polegar, você vai ver que vai ficar mais rígido. Então, essa rigidez do dedo anelar com o polegar indica que uma carne com essa rigidez está passando já do ponto dela, ou seja, já não tem mais aquele vermelho dentro. Ainda pode ter um pouquinho de suculência, mas ela já está passando, além do que ela precisa ser assada. E se você juntar o dedo mindinho aqui, o menorzinho de todos, você vai ver que ficou bem mais rígido aqui o músculo. Quando a carne estiver com essa rigidez aqui, quer dizer que ela já passou do ponto, ela já não tem mais suculência, ela já está totalmente assada, perdeu todo o suco, perdeu toda aquela suculência da carne, não tem mais aquele vermelhinho dentro, enfim, já é para quem não gosta da carne ao ponto, da carne mal passada, por exemplo. Então, simplesmente usando aqui os dedos da sua mão, você vai saber qual que é a rigidez da carne de acordo com o ponto dela. Lembrando, indicador, carne mal passada. O dedo médio, carne ao ponto. O dedo anelar, a carne já está quase sem suculência, já está passando. E com o dedo mindinho, a carne já está passada demais. Agora você precisa comparar essa rigidez daqui do músculo da sua mão com a carne do seu churrasco. E é lógico que você não vai enfiar o dedo lá na carne do seu churrasco para saber o ponto dela. Isso seria bem bizarro, né? Você vai ter que usar algum utensílio, alguma coisa que você use no seu churrasco. Uma faca, um garfo, por exemplo, e fazer o comparativo da rigidez da palma da sua mão aqui, do músculo da sua mão, com a carne que você está assando, com a carne que você está preparando. E fazendo essa comparação, você vai descobrir o ponto em que a sua carne está. Se está mal, se está ao ponto, bem ou já passou de bem passada. Agora, antes de passar para a próxima dica, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa do ponto da carne ou como você fazia para saber o ponto do seu churrasco, que tipo de técnica você utilizava. Então comenta aqui. Diz o que você fazia ou se você já conhecia essa técnica do ponto utilizando os dedos das mãos. Agora vamos para a segunda dica, que é em relação ao fogo, mas também é relacionado com o ponto da carne. Afinal de contas, se você deixar a carne em um fogo muito brando, muito fraco, vai estragar seu churrasco, assim como se você colocar ela antes da hora ou muito baixa na churrasqueira, vai queimar seu churrasco também. Então, como saber a altura ideal, a temperatura ideal do fogo? Simples, você vai usar também a palma da sua mão. Assim, ó, você coloca a mão sobre o fogo ali onde você fez o braseiro e você tem que conseguir contar até 5, mais ou menos 5 segundos. Então, colocou a mão sobre o fogo, 1, 2, 3, 4, 5. No que você falou 5, você já tem que estar
querendo tirar sua mão de lá porque está começando a queimar. Então 5 segundos para fazer churrasco no espeto. Deixou a mão sobre o fogo, contou até 5, é o tempo, é a temperatura ideal do seu braseiro para colocar a sua carne. Com isso você vai conseguir medir a altura melhor da sua churrasqueira para colocar a carne naquele momento e você vai ter uma garantia, digamos assim, de acertar o seu churrasco. Pelo menos vai ter mais chance para isso. Agora, se você faz churrasco na grelha, por exemplo, bom, você precisa de mais fogo, você precisa de mais temperatura, porque na grelha geralmente você faz pedaços menores. Para fazer churrasco na grelha, você deve contar entre 3 e 4. Tá? De 3 para 4 segundos é o tempo ideal, de acordo com a espessura do bife, da carne que você está fazendo. Se você está fazendo um bife mais fininho, contou até 3, tá de bom tamanho. Se você está fazendo um bife um pouco mais grosso, você precisa um pouco menos de temperatura porque ele precisa assar um pouco por dentro também. Então sempre coloca a mão sobre o fogo, conta até 5 para fazer churrasco no espeto, conta até 3 ou 4 para fazer churrasco na grelha e você vai ter a temperatura praticamente ideal do seu fogo, do seu braseiro, para preparar o seu churrasco. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, espero que elas te ajudem a melhorar os seus churrascos de agora para frente. E compartilhe esse vídeo se você tem algum amigo que nunca acerta o ponto da carne, que nunca sabe a hora de colocar a carne no fogo ou que queima o churrasco com frequência relativamente alta. Compartilha com ele para ver se ele aprende como testar essas coisas básicas como a temperatura do fogo e o ponto da carne para não errar mais nos próximos churrascos. No mais, muito obrigado por estar aqui no nosso canal, por acompanhar as dicas. Se inscreve para mais dicas como essa e eu te vejo no próximo vídeo.